Bem-vindos à nossa sala de estudo sobre os dons espirituais. Nós estamos numa sequência de estudos, já concluímos a lista de Romanos 12 e agora estamos passando a lista de 1 Coríntios capítulo 12, explicando um pouco sobre dom por dom. Em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 7, diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar. Hoje nós vamos ministrar especificamente sobre o dom espiritual da fé. O dom da fé não é o mesmo da fé comum que todos nós devemos ter. Por exemplo, a fé para a salvação, ou a fé do relacionamento com Deus. Em Romanos capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível o homem agradar a Deus, porque ele se torna galardoador daqueles que o buscam. A palavra do Senhor diz que também a fé é necessária para a salvação. Romanos 1,17 diz que o justo viverá pela fé. Ou a palavra de Efésios capítulo 2, versículo 8, quando diz que pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Estamos falando aqui desta fé necessária para a salvação. Mas o dom espiritual, o dom da fé é diferente. O dom da fé é uma capacidade especial que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo para poderem discernir com extraordinária confiança a vontade e os propósitos de Deus para a vida de uma pessoa, para a vida de uma igreja, para a vida de uma região até. O dom da fé é uma capacidade especial que Deus dá da pessoa antever coisas maravilhosas que Deus vai realizar. As pessoas dotadas desses dons, elas são interessadas no futuro e elas são pessoas positivas. Elas pensam de uma maneira encorajadora, elas creem sempre no melhor de Deus para qualquer situação. Elas são pessoas que não se deixam desencorajar pelo sofrimento ou pelos obstáculos. Geralmente são crentes dotados de coragem. Quem tem o dom sobrenatural da fé é uma pessoa que corre os riscos na segurança em Deus, na certeza de que Deus vai fazer algo sobrenatural. Eles sentem que a aliança que eles têm com Deus lhes garantirá muitas vitórias. Eles têm certeza da presença de Deus. Romanos capítulo 11, verso 1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé é a convicção de fatos que não se veem. Esse é o dom da fé em operação. O crente que possui o dom da fé, ele costuma estabelecer alvos, aonde ele quer chegar. Não baseado só nos seus recursos ou nas suas capacidades, mas nas promessas de Deus e na execução, na ação da fé diretamente em Deus. Normalmente são pessoas convictas dos seus projetos gerados em Deus. Então você vai perceber que pessoas que construíram ministérios, elas têm o dom da fé. Pessoas que chamaram à existência coisas que não existiam. Vamos comparar com exemplos mais simples. Por exemplo, um construtor, quando ele vai construir uma casa, ele tem na sua frente apenas o terreno e talvez já alguns materiais de construção que foram descarregados ali. Mas na cabeça do construtor ele já vê a casa pronta. Uma pessoa que tem o dom da fé e tem um projeto em Deus, ela já vê alguma coisa, já está pronta, já está realizada, ainda que não tenha nenhum indício. Mas ele crê, ele chama à existência as coisas que ainda não existem. Uma pessoa capacitada com o dom da fé. Nós vamos ver agora alguns outros textos bíblicos.
Nós abrimos a palavra de Deus em 1 Reis capítulo 17, quando Deus usa o profeta Elias para fazer que parasse de chover e houvesse uma grande estiagem em Israel. Lá diz assim: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, o rei: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Ele vai à presença do rei e diz que nos próximos anos, ou seja, não era uma coisa para um mês, anos, durou 3 anos e meio que não choveu nem orvalho, porque nas regiões áridas eles colhem o orvalho da noite, a umidade para poderem beber ou para as plantações. Mas Elias estava profetizando, e aqui usando o dom da fé, que não haveria chuva somente quando ele dissesse. No capítulo 18, versículo 41, então disse Elias a Acabe: suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Se passaram 3 anos e meio, e agora ele aparece de novo em Israel. Ele se ausentou, teve que se esconder porque a vida dele corria risco, e ele retorna para completar a palavra que ele tinha dito, uma palavra de fé. Então Acabe subiu para comer, mas Elias subiu ao Monte Carmelo, ali encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: vá e olhe para o lado do mar. Ele foi e disse: não vi nada. Então Elias disse: volte, assim por 7 vezes. Na 7ª vez o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da minha mão, da mão de um homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe: apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Em pouco tempo o céu escureceu, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, que o cingiu os lombos e correu na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Ele voltou à cena e disse para Acabe: fique aqui um pouco, vá comer ali enquanto eu vou orar. E orou 7 vezes. Das 6 vezes em que ele orou, o servo, o discípulo dele, não viu nenhuma nuvem. Imagina, 3 anos e meio sem nada. Mas da 7ª oração, o servo disse: olha, para não dizer que não tem nada, existe uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então o que foi a fé? Elias mandou o servo avisar o rei: pode correr para casa porque a chuva vai te alcançar no caminho. Um pequeno sinal, a partir dali, pessoa que tem o dom da fé, ele já vê o máximo, ele já vê o grande, ele tem o pequeno, ele vê o maior. Vamos ver um outro texto bíblico. O segundo exemplo que nós queremos trazer da Bíblia sobre o dom da fé está em Atos capítulo 27, a partir do verso 20, diz assim: e não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido, e não partido de Creta para evitar este dano e perda, mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque essa noite, um anjo de Deus a quem pertenço e a quem sirvo, este esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César, eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Olha, Paulo estava viajando como preso para Roma, e nessa embarcação, tomada por uma grande tempestade, e todos estão ali, a Bíblia diz, 14 dias, sem ver sol e sem ver estrela, sem nada. Tempestade direta. Não se dissipou a esperança de salvamento. Paulo se levanta no meio deles e diz: como? Voltem a se alimentar, porque o Deus a quem eu sirvo enviou um anjo e disse que nenhum de nós vai se perder. Tinham 276 pessoas naquele barco.
Ele disse, nós vamos perder o barco e a carga, mas nenhuma vida vai. E a tripulação e os outros todos recobraram ânimo, porque Paulo já anteviu o que iria acontecer. Vai acontecer salvação. Isto é o dom da fé. Ele animou, ele encorajou e disse, o Deus a quem eu sirvo vai nos trazer salvação e nós vamos acabar numa ilha que eles depois chegaram à ilha de Malta. Esse é um exemplo. Nós vamos ver mais um exemplo. Por fim, nós vamos ver o exemplo do próprio Senhor Jesus em Mateus capítulo 8, a partir do verso 5, diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando, Senhor, o meu servo está na minha casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai e ele vai, a outro vem e ele vem, e ao meu servo faça isso e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei uma fé como esta. Olha, aqui é uma fé que Jesus encontra em um soldado romano, em um centurião, em um comandante de uma tropa que tem um servo doente. E vai ao Senhor Jesus e implora que Jesus ore. E Jesus disse, não, eu vou lá na tua casa. E ele diz, não precisa. Eu entendo que é uma ordem. Uma ordem, quando ela é dada, ela é com autoridade. E eu digo aos meus subordinados, vem e eles vêm. Se tu deres uma ordem daqui, o meu servo será curado lá. O centurião tinha fé e chama a atenção de Jesus a fé que ele tinha. Ele disse, olha, nem em Israel, entre o povo de Deus, eu encontrei uma fé como deste centurião, que cria na autoridade de Jesus, apenas com uma oração, apenas com uma palavra. O centurião cria que Jesus, orando ali, o servo seria curado àquela distância. Além disso, revela também um coração bondoso, compassivo, misericordioso de um romano com um servo, um escravo. Na verdade era um escravo e ele tinha um coração generoso. Ele cria no poder de Deus, tinha compaixão com uma pessoa doente, mas sobretudo ele tinha uma fé que chamou a atenção. O dom da fé sempre chama a atenção. Nós oramos para que Deus levante mais pessoas que busquem os dons e que sejam cheias do dom da fé. Deus te abençoe, que esse estudo tenha enriquecido. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva no canal e aperte no sininho, porque todo estudo que nós editarmos aqui, você vai receber em casa. Deus te abençoe. Até a próxima sala de estudo.